Olha, a coisa pode ficar ruim para o Brasil. Eu estou falando aqui há algumas semanas que o objetivo final dessa guerra para os Estados Unidos era o quê? Era criar pelo menos dois blocos econômicos diferentes do mundo. Um seria a Rússia e China. Esse bloco ficaria isolado do resto do mundo. E aí, os aliados de Rússia e China ficariam com Rússia e China e também isolados do resto do mundo, como aconteceu durante a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. Tinha o bloco dos capitalistas, que demonizavam o comunismo de todas as maneiras possíveis, e o bloco dos soviéticos com a China, que eram os comunistas. E esses blocos ficavam isolados entre si. Inclusive, metade da Europa, tinha no meio da Europa, em Berlim, o Muro de Berlim. Aí, de um lado ficava o Oriente e do outro lado o Ocidente. Ok, os Estados Unidos querem criar uma versão moderna disso, sem ter comunismo versus capitalismo, mas tendo ali russos e chineses e seus aliados contra os Estados Unidos. Eles vão começar a chamar, pelo que eu tô vendo e lendo na mídia americana, eles já estão esboçando dar nomes aos blocos, antes mesmo deles serem criados, que é o bloco dos ditadores, onde tem Putin, o Xi Jinping da China, e o bloco da democracia, que é onde tem os Estados Unidos e os países aliados dos Estados Unidos da OTAN, e os países pequenos onde os Estados Unidos que consideram seu quintal, onde eles dão golpe de Estado quando eles bem entendem. É isso que eles estão planejando. Ok. Parte disso envolve que os países aliados dos Estados Unidos, tradicionalmente, continuem aliados dos Estados Unidos. Um deles, e talvez um dos mais importantes, pelo menos o mais importante em toda a América Latina, é o Brasil. Só que o Brasil tem um presidente que já prestou solidariedade à Rússia, justo no dia em que começaram os ataques. E um presidente que foi ver o Putin, falou que tem respeito e que se considera, mesmo sem ser, amigo do Vladimir Putin. E esse presidente do Brasil foi convocado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O Biden falou que vai realizar a Cúpula das Américas em Los Angeles neste ano e ele já convocou Jair Bolsonaro para estar pessoalmente na Cúpula das Américas, onde o Bolsonaro vai ter que explicar por que ele está apoiando a Rússia. É engraçado como as coisas são. Eles consideram tanto o Brasil o seu quintal que a mídia norte-americana noticia normalmente que o presidente de um país soberano, que é o Brasil, vai ter que explicar para os Estados Unidos o seu próprio posicionamento. Vai ter que dar explicações como se os Estados Unidos fossem nossos chefes. Mas a coisa vai ficar ruim para o Bolsonaro. O nosso problema é o seguinte: temos um idiota na presidência. Ele podia ter tomado qualquer posição, mas a gente sabe que ele é enquadrado pelo Putin lá na Rússia, depois ele vai enquadrado pelo Biden, e toda vez que ele é enquadrado, o que faz o Bolsonaro? Entrega o que tiver que entregar. Ele faz assim, ó, com dinheiro público e vai distribuindo para todo mundo. Ó, eu vou falar sobre isso aqui. Também já estão implicando a China. Ontem teve uma ameaça do grupo dos Estados Unidos, um grupo chamado Quad, à China, ameaça direta deles à China. Mas antes, ó, um segundinho, você é fora Bolsonaro e sabe que, olha, a pior pessoa para estar na frente do Brasil, em todas as situações, mas ainda mais numa guerra, é o Bolsonaro. Se você sabe disso, inscreva-se aqui no canal. Ó, aqui a gente faz oposição a esses malditos todos os dias. É sábado, é domingo, é feriado, é ano novo, é Natal. Não tem um dia aqui que não estamos aqui no Plantão Brasil e nos outros canais, nas outras redes sociais, fazendo oposição ao Bolsonaro. E ó, no primeiro comentário, na descrição tem outros canais, peço que você se inscreva. O canal de corte está chegando quase a 30 mil inscritos, eu peço que você se inscreva pra gente chegar a 30 mil inscritos. E no meu Instagram, eu vou começar a sortear, já estou sorteando várias toalhas do Lula. O primeiro sorteio é agora, segunda-feira, mas depois eu vou sortear mais, na terça, quarta, quinta, vou sortear outras toalhas do Lula para que todo mundo exiba a toalha do Lula lá em ano eleitoral e depois da eleição também, apoio ao Lula. Aí você estende lá no seu varal, imagina que bonito uma toalha do Lula. Então siga-me no Instagram, vai lá no Instagram que lá tem o sorteio. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro, o Biden, a China e um grupo chamado Quad, que é composto por Estados Unidos, Austrália, Japão, e esse grupo ameaçou diretamente a China. Bom, primeiro sobre o Biden e o Bolsonaro. O Joe Biden, ele no último ano não fez a Cúpula das Américas. A Cúpula das Américas é um encontro em que presidentes de toda a América, de todas as Américas se encontram. Pode ser em qualquer país das Américas, mas no ano passado não teve por conta da pandemia. Em 2020 não era o Joe Biden, mas também não teve por conta da pandemia. E agora em 2022 ele podia adiar por causa da guerra ou usar a pandemia como desculpa para que isso fosse se tornar mais um encontro que nunca é feito presencialmente, sim, online e tudo mais, mas exatamente por conta da guerra o Joe Biden falou não vai ser online, não vai ser videoconferência, eu quero todo mundo aqui em Los Angeles. E aí tem uma coisa, nos últimos encontros que há entre cúpulas ou pequenas cúpulas, mesmo sendo encontro pan-americano, encontro não sei o quê, mesmo sendo coisas de que o Brasil participa, ele não tem chamado o Bolsonaro. Isso não soa
muito na mídia como, olha, uma atitude diplomática forte, porque ele pode chamar quem ele quiser, quem ele não quiser, e por acaso ele tá escolhendo outros que não o Bolsonaro. Ok. Aí, olha só, onde isso vai chegando. Ele começa a guerra, o Bolsonaro, vamos lembrar, a guerra foi causada pelos Estados Unidos, claro, o Putin não deveria ter invadido, perdeu toda a razão que ele invadiu, o presidente da Ucrânia, todo mundo poderia ter evitado a guerra, todos eles, mas quem jogou gasolina na fogueira, quem acendeu a fogueira, pegou o fósforo, acendeu e foi jogando gasolina foram os Estados Unidos do começo ao fim, depois todos errados. Tá, aí, isso eu já falei aqui várias vezes, não vou ficar repetindo, aí o que acontece? Ele percebeu o seguinte, a maior potência da América Latina, que é que o próprio Joe Biden falou, eu mostrei vídeo aqui faz 1 mês e meio mais ou menos, a América Latina é o nosso quintal. Então no quintal deles tem um problema, a principal potência do quintal deles disse não, eu presto solidariedade à Rússia, e não condenou o ataque da Rússia à Ucrânia. O Bolsonaro começou a ser pressionado por embaixadores de vários países do mundo, por presidentes de vários países do mundo, ele ligou para o presidente do Reino Unido e tudo mais, ele começou a ser pressionado a dizer que condena a guerra. Por quê? Porque se ele condena a guerra, ele condena a invasão da Rússia à Ucrânia. E todo mundo fala, nossa, um país soberano invadiu outro país soberano. Como se todas as guerras não fossem exatamente isso, né? Um país soberano invadindo o outro. É isso, é uma guerra, ó. Parabéns para quem percebeu. Para esses jornalistas aí da grande mídia que falam tanto, um país soberano invadiu outro país soberano. Tá, aí, o que acontece? O Bolsonaro não tá fazendo isso. Por quê? Porque ele tem algum pacto com o Putin. Ele tem um pacto com o Putin, ele entregou muita coisa, entregou refinaria, agora os bolsonaristas vão lucrar bilhões, porque agora ele tem a desculpa perfeita, já falei isso aqui em um outro vídeo, para começar a minerar em terra indígena e minerar potássio lá e destruir completamente a Amazônia com a desculpa de que isso é bom para a economia brasileira, porque vamos produzir fertilizantes, porque não podemos mais pegar da Rússia. Quer dizer, ele conseguiu tudo o que ele queria. E aí, olha só, o Joe Biden falou, não, agora tem um problema. Como é que o cara tá aqui no meu jardim e o cara não tá apoiando o meu inimigo? Não, vem cá, Bolsonaro. Então, Bolsonaro foi convocado a prestar explicações para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E o Joe Biden, eu vou te falar como é que vai ser a conversa mais ou menos. Eu falei como ia ser a conversa com o Putin, foi exatamente a mesma coisa. Eu falei, depois dessa conversa o Bolsonaro vai apoiar o Putin em absolutamente tudo. Só que o Bolsonaro é uma pessoa fraca. Ele é aquele, quando ele vai pra cá, ele fica, e apoia o cara daqui. Quando ele vai pra lá, ele fica, eu gosto de você, e apoia o cara dali. Ele é o cara fraco, por quê? Porque todo mundo sabe enquadrá-lo. E aí o Joe Biden vai falar, Bolsonaro, o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos impor sanções à Rússia, à China e a seus aliados. Nós vamos impor sanções duríssimas ao Brasil, porque o Brasil é o maior país da América Latina, é a maior economia da América Latina, e nós vamos acabar com você economicamente. É isso que a gente vai fazer, a gente vai desgraçar o Brasil. O que a gente fez com a Venezuela não é nada perto do que a gente vai fazer com o Brasil se você não começar a ficar do nosso lado. É isso que você vai fazer, Bolsonaro. O Bolsonaro, já sabemos, para tentar contornar isso, vai tentar entregar o que ele puder entregar para o Joe Biden sem se comprometer muito com o Putin. É isso que vai fazer o Bolsonaro, e os Estados Unidos vão ficar na ameaça e não vão impor essas sanções tão duríssimas, mas ele vai ameaçar o Bolsonaro, não tenha dúvidas. E olha, eu vi, se inscreve aí, eu tenho que ficar vendo o genocida falar. Eu vi várias entrevistas, tanto do Biden quanto do Putin. E o Biden, ele tem uma coisa, quando ele começa a falar sobre impor sanções econômicas, e quando ele começa a falar sobre mísseis e coisas desse tipo, ele muda a face dele de uma maneira... Lembra como as pessoas falavam que o Temer parecia um vampiro? O Biden fica igual. Essa parte aqui dele fica assim, ele faz assim com a cara, ele fica parecendo um diabo, um vampiro. Aí aqui ele é mais idoso, aqui ficam várias linhas assim. É um negócio assim, o cara vira um demônio. Aí, e quando ele fala em impor sanções, eu falo, caramba, ele fala com uma paixão em impor sanções, em acabar com a economia dos países, você vê que ele veio para isso mesmo. E aí, olha só, tem um grupo chamado Quad, Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. Quad é um grupo econômico também, você vê como os Estados Unidos fazem parte de vários grupos, né? É o OTAN, é o CDE, é OEA, é Quad, é não sei o que, tá? Eles estão sempre ali impondo a influência deles em todos os locais, em todos os continentes. Aí, esse grupo chamado Quad avisou para o governo chinês, olha, vocês não vão fazer com Taiwan o que o Putin está fazendo com a Ucrânia. Aí a China... O quê? Quem está falando de Taiwan? Aí o grupo Quad falou, a gente sabe que vocês querem invadir o Taiwan. Por quê? Porque a gente vai colocar armas no Taiwan. Eu falei, peraí. Eu comecei a ler, eu falei, peraí. Agora eles estão... Tem um problema histórico aí. A China
tem ali do seu lado uma ilhazinha chamada Taiwan, ilhota bem pequenininha chamada Taiwan. Taiwan é independente da China. A China quer pegar Taiwan de volta faz muito tempo, mas a China fica adiando isso porque Taiwan é uma potência econômica, mas não é uma potência armamentista, não é uma potência nuclear, é uma potência militar. Porém, agora esse grupo quadro que tem o Japão ali, olha o pessoal do Japão, hein? O Japão ali do lado da China. Tem o Japão ali também, tem a Austrália da Oceania, tem a Índia, tudo mais. Eles começaram a falar, não, porque o Taiwan pode se juntar a nós, do mesmo jeito, olha, Ucrânia, OTAN, Quad, Taiwan. Taiwan pode se juntar a nós, e aí vocês vão querer invadir Taiwan. Não façam isso. Pronto, já estão... É isso que eu falei que eles fizeram com a Ucrânia. Eles pegam, eles acendem o fósforo, eles jogam, quando começa a sair fogo, eles vão começar a jogar gasolina na fogueira. É isso que eles estão fazendo. Os Estados Unidos agora com apoio de Japão, Austrália e Índia. Só para você ter ideia do que está acontecendo. Por quê? Porque eles já disseram que a Índia, inteligência norte-americana disse que a China sabia da invasão à Ucrânia. Isso é uma ameaça, é uma fala muito grave, é uma acusação muito grave de que a China sabia e não fez nada para impedir, e pelo contrário, além de não fazer nada para impedir, ele falou, adia aí uns dias porque tá tendo Jogos Olímpicos, como se a China não visse problema nenhum. A China, que não é boba nem nada, o presidente da China pensa num cara que é inteligente também. A China fez o quê? Não condenou a invasão, criticou a OTAN, mas falou, não, estamos aqui lutando pela paz, temos que sentar na mesa e conversar, faremos esforços para que essa guerra acabe o quanto antes. E ficou num tom muito ponderado, muito mais ponderado do que qualquer um imaginaria. Isso fez com que o plano da OTAN e dos Estados Unidos recuasse um pouco, porque o plano deles era já começar a impor sanção na China daqui 3, 4 semanas no máximo. E quem está assistindo aqui o Plantão Brasil, eu tô falando, ó, começa a guerra, um mês no máximo, já começa a impor uma sanção aqui, pequena, outra ali. Não é nem sanção, é sancinha. Sanção pequena aqui e ali, aí depois vai escalando as sanções. Porque quando você impõe uma sanção, tem a resposta. Aí você impõe outra sanção maior. Aí tem a resposta, aí vai escalonando. Claro, nenhuma sanção que possa colocar em risco direto a economia norte-americana a curto e médio prazo. Isso não. Só a longo prazo, curto e médio não. E aí, olha só. O próximo passo são os aliados. É por isso que o Bolsonaro vai ser convocado em junho. E ó, faltam ainda 3 meses para isso. Em 3 meses muita água vai passar por debaixo dessa ponte. E eles vão ter o Bolsonaro, pegar o Bolsonaro por aqui, ó. Ô Bolsonaro, vem cá. Vem cá, Bolsonaro. Você vai ficar do nosso lado ou do outro lado? A gente vai fazer isso, isso e isso e isso com você se você não ficar do nosso lado. Você vai tentar ficar neutro? Então me entrega aqui, ó. Me entrega. E aí é a diferença entre você ter um cara que é um estadista, que é o Lula, que pensa lá no futuro, que sabe negociar, que consegue falar com A, com B, que consegue até construir acordos de paz impossíveis, como fez no Irã em 2010, evitando uma guerra nuclear lá no Irã, e você ter um cara que é um completo asno, como o Bolsonaro, que não sabe porcaria nenhuma. Você vê que no próprio governo dele, ele não consegue negociar nada, quando ele ficou com a corda no pescoço, com o centrão, veja bem, o cara consegue ser enquadrado por figuras como Ciro Nogueira e Arthur Lira. Esse é o nível do Bolsonaro. Imagina esse cara negociando com Putin e Joe Biden. Você imaginou agora? Deu pra pintar aí o tamanho do desespero em que o Brasil vai se meter? Esse cara, ele entregou todo o orçamento pro Ciro Nogueira. Quando não dava mais para entregar o orçamento, ele colocou o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil, que é o cara que dá a última assinatura para qualquer nomeação de cargo. E vamos lembrar que são mais de 30 mil cargos comissionados, muitos com verba para roubar muita grana. Quando não deu, ele criou o Bolsolão para roubar bilhões. Quando não deu, ele ainda por decreto, faz menos de um mês, por decreto, ele colocou que o Ministério da Economia, que é o Paulo Guedes, não manda mais no orçamento. Quem manda é o Ministério da Casa Civil, para dar completamente todo o dinheiro do Brasil nas mãos do Ciro Nogueira. Agora eu te falo, o cara que é enquadrado pelo Ciro Nogueira, o Biden vai fazer picadinho do Bolsonaro. Picadinho, ó, a coisa vai ficar bem difícil para o Bolsonaro. A gente tem que esperar aí os próximos passos. Quem quiser comenta, que eu falo aí sobre como os Estados Unidos estão pensando em impor sanções à China, e fala um pouco também sobre China e Taiwan, que é uma coisa também, tem muita história nisso, muitas pessoas não entendem o que tem ali da China com Taiwan, o que eles querem pegar o Taiwan, assim como no caso da Rússia e da Ucrânia,
Eu expliquei aqui várias vezes que a OTAN estava indo para cima da Rússia e tudo mais. No caso da China também tem uma guerra histórica lá. É isso, ó, quem quiser nos apoiar, eu peço que embaixo do vídeo você se inscreva no canal. Eu vou mostrar nosso carro de som, eu não mostro geralmente os carros de som quando eu tô falando aqui de geopolítica, mas como esse vídeo tem sobre o Bolsonaro, eu vou mostrar nosso carro de som mostrando que a culpa de toda a desgraça do país é do Bolsonaro. Aqui, ó, a gente tava lá em Minas Gerais. Putz, não vai dar pra mostrar o carro de som. Não sei se deu pra perceber que apagou uma luz aqui faz 2, 3 minutos. É porque acabou a luz. Ó. Aí meu outro celular fica sem Wi-Fi. Então eu mostro nos próximos vídeos. A gente rodou lá em Lavras, em Minas Gerais. E também mais 2 cidades lá no interior de Minas. Tem um monte de vídeo pra mostrar. Eu não posso porque acabou a luz, não tem Wi-Fi. E esse celular aqui não tem chip. Mil desculpas aí. Peço que você se inscreva. Acontece essas coisas, né? Falou!